A Cássio mandou recado, falou que talvez não conseguisse chegar. Eu falei que eu vou descontar, vou tirar ponto, né? Na escola. Gente, 2 minutinhos a gente está começando, tá? Já vi que tem gente online. Só o tempo da gente compartilhar, se é que eu vou conseguir, porque ontem eu estava bloqueado de novo. Gente, já vamos começar, tá? A gente só está compartilhando nos grupos, os que a gente consegue. Nós já vamos iniciar. Aliás, aproveitando, quem já está, quem puder compartilhar com os amigos e grupos, porque a história da gente compartilhar e publicar, o Facebook acaba bloqueando a gente direto. Então a gente às vezes não consegue compartilhar nos grupos todos que a gente está acostumado. Tem o pessoal que reclama, mas não é culpa nossa. Tudo bem? Podemos começar? Só um minutinho. Aproveitar que tá deixando. Falando da campanha. Já temos bastante gente com a gente. Vamos lá. Arilda, obrigado pela lembrança. E eu estava comentando com a Ana 5 minutinhos atrás. A gente estava acabando de fazer o chocolate, a gente vai dar boas notícias. E as notícias do Santa não são boas, né? Talvez ele se interne de novo hoje. E ele já está no nosso caderno de orações, como vem vindo, né? A gente tem acompanhado já desde o ano passado. Mas a situação está bem complicada. Mas obrigado por você ter colocado. Para quem está assistindo também puder colocar, nós já está no nosso caderno, a Ana vai voltar a colocar. Mas obrigado de você ter lembrado e está precisando mesmo de muita oração, tá? É um mais do que um amigo, esse realmente é irmão.
Vamos fazer a oração. Aí depois a gente vai para os avisos, tá bom? Eu convido a todos que estão conosco nesse instante a se acomodarem, a se acalmar do dia atribulado que todos nós corremos, o dia todo. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo sempre, em primeiro lugar, a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de mais um estudo, de mais um aprendizado. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, por estar conosco aqui. Agradecemos a todos que estão nos assistindo, a espiritualidade amiga, pedimos que visite a todos nesse momento, levando já vibrações de amor e paz, para que nós consigamos entender a mensagem do Evangelho de Jesus e principalmente consigamos colocar em prática. Já pedindo no caderno de vibrações, nessa oração, já peço que a espiritualidade visite a todos que estão no nosso caderno, ao nosso amigo que o Alexandre acabou de falar, pedindo a Deus que dê força, entendimento, coragem e principalmente sabedoria para lidar com a situação, equilíbrio, e que os eflúvios de amor e paz cheguem a todos que estão nesse momento nos assistindo. E vamos então dar por início o nosso estudo de hoje, que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite. Eu estava falando com a Arilda, que é uma conterrânea de São Carlos, e está aí sempre que se estuda com a gente. Ela comentou, coincidentemente ou não, do caso de Santa Maria, então desculpa aí. Só os avisos iniciais, gente, estou vendo que aqui de novo tem algumas pessoas novas, só para explicar. Então, não é sessão mediúnica, não é leitura de carta consoladora, não é nada disso, é um estudo do Livro dos Espíritos, tá? Então, eu sei que para eu sempre falo, mas só uns avisos para não ter um desgaste. Às vezes as pessoas acham que a gente não está dando importância ou respondendo às questões que estão aparecendo. Nós sempre tentamos responder as questões que são relativas ao assunto do estudo da noite, tá? Então hoje nós vamos tratar da questão 489 a 494, tem lá na nossa página, para quem não tiver o livro, na página do Amigos do Bem eu sempre deixo publicado lá todas as questões, então quem quiser acompanhar por lá. E o assunto de hoje é espíritos protetores, é um assunto que me interessa muita gente, provavelmente vai aparecer muita discussão, muita participação, então, e aí os pedidos de orações, a Ana está ali com o caderno, na medida do possível ela já vai anotando agora, senão ela, depois que termina, ela passa todos para o caderno de oração, de orações e vibrações. Então não se preocupem, a gente não consegue responder a todos os pedidos de orações ou a todos os comentários que tem na página, porque senão a gente não consegue realizar o estudo, tá? Então tudo que for a parte fora das questões que a gente vai tratar, entrem na nossa página, já fica o convite também para quem está entrando a primeira vez. Para quem não está entrando também, a gente sempre faz o convite, tanto depois na página lá vai o convitinho. A gente agradece muito quem puder curtir e seguir a nossa página. Lembrando que nós temos também o canal do YouTube, então sempre após as palestras das terças-feiras e após o estudo da quarta-feira, a gente disponibiliza o vídeo lá no YouTube, que fica mais fácil para procurar, porque tem lá o tema da palestra, as questões que foram estudadas, enfim, fica mais fácil para procurar, tá? Então, fica o convite para quem puder curtir e seguir nossa página no Facebook, para quem já está acompanhando, entra lá. Também tem lá no canal do YouTube, é só se inscrever para ter acesso a todas os vídeos de estudos e palestras que a gente já fez, tá? Então, só alguns recados. Deixa eu só dar um lembrete para o pessoal que pede oração. Não sei se... Eu acho que cabe. A gente faz com o maior coração, uma boa vontade, mas fique com a gente no estudo, porque vai ajudando, vai aliviando, vai ajudando a manter o equilíbrio, né? Olá.
Então, bom, a gente já vai... Olá, Alice. Nós vamos comentar rapidinho. Antes da gente falar da palestra, eu vou dar as boas notícias, né? Eu falei que tinha notícia triste, mas tem notícia muito boa. Então, para todos que nos ajudaram, que compartilharam, que vêm compartilhando, nós conseguimos arrecadar o suficiente para as entidades que a gente tinha proposto de início, que eram 340 ovos, e nós conseguimos, até hoje, 407. Tá? Então nós conseguimos atender todas as entidades. Depois eu até vou falar para todo mundo saber. Nós estamos atendendo o que a gente tinha proposto, era a educação espírita infantil, que é nossa, no trabalho aos sábados, que eram 40 crianças, mais um funcionário. O asilo, que nós temos o trabalho assistencial, a visita mensal, que nós já temos 6 anos de parceria, são 39 internos, mais 10 funcionários no dia, né? Casa de Maria, que é um abrigo para pessoas que não têm onde morar e acabam ficando na rua aqui de Pederneiras, são 15 assistidos mais 10 funcionários. A PAI de Pederneiras, 130 atendidos mais 50 funcionários. Casa Abrigo de Pederneiras, que fica com crianças em risco, uma criança que tem idade, são mais 2 bebês e 12 funcionários. A Casa Abrigo de Jaú, que nós vamos atender 23 internos, e como eles já receberam de um outro pessoal, eles falaram que a gente não precisaria levar para os funcionários, então a gente não vai levar. E aí, como a gente conseguiu a mais, nós vamos atender a ala infantil da Santa Casa de Pederneiras, que deve ser dando de 10 a 15, vai ter uma variante, né, porque de repente tem mais alguém internado no domingo, e nós vamos levar no domingo de manhã. Eles falaram que pode ter na curta permanência, né? Então, de repente pode ter uma variação em relação a essa quantidade, tá? E nós vamos atender o Amaral Carvalho, a ala infantil também, que são 40 crianças, infelizmente, mas que a gente vai conseguir também levar lá. A do Amaral Carvalho também entre 30 e 40, porque tem os internos e as crianças que vão fazer as consultas, né? Então eles vão guardar para as que vão lá. E aí, mesmo assim, nós temos 22 barras e mais 4 ovos a mais, que aí nós vamos ver o que vai acontecer. E aí sempre tem uma variação, né? De repente tem uma criança a mais, tem um irmão a mais, um funcionário que tem filho, e a gente acaba atendendo. Mas nós queremos muito agradecer. Esse é o ovo, que eu não sei se quem viu já a publicação. Nós ganhamos o ovo de uma graça, super cuidadoso. Esse é para doação mesmo, eles fizeram exclusivo para doação. Inclusive está lá, especial para você. Então nós ganhamos a Cacau Show, que doou, são 144 ovos, que já são. E a gente deu a prioridade para as crianças. Enfim, os ovos a gente está levando para as crianças, os 144 nós estamos distribuindo só para a Casa de Maria, que a gente está levando, que era uma quantidade pequena, mas a educação infantil, as 2 Casas Abrigo, Santa Casa e Amaral de Carvalho, nós vamos levar os ovos. E para os adultos e para a PAI, que é uma quantidade muito grande, a gente não conseguiria atender, então nós estamos levando a barra de chocolate, que foi o que a gente pediu de doação. E assim mesmo, com a doação, nós tivemos quase 270 doações de barra de chocolate. E junto com a barra e com os ovos, nós estamos mandando... Depois a gente tira foto, mas acho que não tem lá na página, tá? Quem quiser entrar, se a Ana quiser até ir lá mais perto para mostrar. Aí eu já te falo se dá para enxergar. Peraí, que aí tem um delay aqui, demora para a gente enxergar. Aí deu, Ana. Aí deu para enxergar. Então, aí na verdade essa Filipine com essa imagem de Jesus que a gente gosta muito. E aí a gente está, pela imagem, eu acho que fica bem legal, porque a gente está associando, né? Associando o Jesus de uma forma diferente, né? Deu. Não, é que agora demora um pouquinho para a gente chegar para a gente, mas aí apareceu. A imagem é bem legal, você está associando Jesus com forma de ovo, mas Jesus do homem é fácil. E tem lá na página a publicação, nós vamos depois divulgar todas as entidades, tudo que a gente entregou, para a gente poder prestar conta não só para quem doou, mas para as entidades também. Antes da gente entrar na palestra de ontem, só mais 2 recados. Fazia tempo que não acontecia. O primeiro é que a gente, de novo, eu comentei ontem na palestra,
pouquíssimo, aliás, na verdade foi uma crítica em relação ao ovo, mas às vezes tem outras pessoas que têm a mesma ideia ou a mesma imagem, e é bom a gente justificar, né? Na verdade, claro que nós não estamos dando ovo de Páscoa pensando no mercado e nem nada disso. É que na verdade é o que a gente falou ontem na palestra. As crianças que a gente atende, muitas ou a maioria delas, por exemplo, a Pai não ganhou de ninguém os chocolates. E aí você não consegue explicar para uma criança da Pai, que todo mundo está vendo na televisão o dia todo, de que isso é capitalismo, né? Quer dizer, então o sorriso de uma criança que vai ganhar um chocolate vale mais a pena do que esse tipo de preocupação, se é mercado, se é só mercado, se é isso ou aquilo. E a doutrina espírita não comemora. Não, nós não comemoramos. Na verdade, a ideia é justamente a gente tentar fazer um carinho para algumas situações, para algumas pessoas que não conseguem realmente receber, né? E outro comentário, que teve também um só a semana passada, tá? Foi em relação à nossa, mas aquela moça, fazia muito tempo que não aparecia isso, e apareceu a semana passada, mas aquela moça está mexendo no celular? Está mexendo no celular, gente. Eu até respondi para a pessoa na hora, é que a única maneira que a gente tem, nós não temos, vocês estão vendo, nós estamos em 3, fora os desencarnados, então nós não temos a estrutura suficiente para alguém ficar fora na retaguarda prestando esse atendimento que a Ana faz com o celular, e eu também fico para tentar ajudar nas respostas. Falou, eu acho que vai ficar contente que o meu não está conectando. Mas sai e entra pelo 3G, porque teve gente até que falou que caiu. Então. Mas então, só para dar essa explicação, gente, realmente a gente usa o celular na mesa para a gente tentar ter intermediar com vocês, ver a participação de que está indo, porque senão a gente não tem realmente pessoas que possam ficar simplesmente respondendo ou se preocupando só com isso. Nós somos em poucos, muita boa vontade, mas pouca gente, né? Palestra de ontem, quem estava aí, eu vi que Gervásio estava, eu não consegui acompanhar muita gente, Dani também estava aí, a Dani já deu o palpite dela, mas quem também acompanhou e quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Ana e Alice, eu não vou comentar porque eu participei. Eu fiquei meio de babado os meus dogs, né? Quem estava na palestra ouviu, né? Eu tive que ficar ali sentada junto com eles ontem, mas deu pra... Eu achei... O pessoal gostou dos comentários. Eu achei muito bom mesmo. Né? O formato é muito bom. O formato é agradável, né? Eu acho que o formato ele é muito mais dinâmico, né? Ele não fica tão cansativo como uma hora. A Anaile Almeida falou que estava, depois vai falando pra gente o que você está achando, né? Viviane, só respondendo, já aproveita para todo mundo, questões 489 a 494, tá? Procura lá que tem. A Anaile também falou que estava, então tá jóia. Viviane, pegou? Passo de novo o estudo da página, pergunta 489, 494. A Madalena falou que gostou também. A Maura falou que peraí, que agora está muito rápido. Tem muita gente participando hoje, ainda bem, né? Primeira vez, eu adorei o quarteto, estava demais. A Maura, os 4 patetas, não é 3, né? A Guia, obrigada, minha tia, para quem não sabe, está assistindo em casa, a Virgínia Prantera, lá de São Carlos também. Eu gosto muito desse formato. Eu acho que desde a primeira vez que a gente fez, né, que a gente tem feito, é um formato agradável, né? Para quem está aqui, para quem está assistindo na internet nem tanto, mas para quem está aqui eu acho que fica uma coisa mais próxima, né? Parece realmente uma coisa mais íntima, sem parece que o formal de ter uma pessoa falando, né? A impressão que dá é que as pessoas ficam mais à vontade. O mês que vem nós não vamos ter, que eu falei dia 7 nós não vamos, mas em junho se preparem que é uma mesa só de mulher. Nós tivemos a ideia de fazer e nós vamos fazer. Nós queríamos fazer em maio. Isso é machismo, feminismo, fez uma de homem para só de mulher. Não, então, mas nós queríamos, na verdade, a ideia era fazer em maio. Nós fizemos essa agora em abril com os homens, porque a gente queria fazer em maio, por causa do mês da mulher, das mães e tal. A gente queria fazer em maio, mas aí surgiu esse imprevisto do dia 7. Mas não tem problema nenhum, nós fazemos em junho, o efeito é o mesmo.
com certeza a qualidade vai ser melhor do que com os homens, né? Então, é só a gente aguardar até junho, vocês vão ter uma mesa com 4 Mulher fala, hein? palestrantes. Então, nós precisamos aumentar esse espaço de 1 hora, nós vamos ter que dobrar para 2. Não, senão a gente vai ter que fazer em 2 partes, né? 2 semanas. É 2 semanas seguidas, né? Muda as palestras e faz 2 semanas seguidas. Ou 2 horas, né? Emenda a palestra e o estudo, faz direto. Mas eu acho que o formato é muito bacana. Eu gostei muito desde a primeira vez que a gente fez, já o 14º, né? Leandro, boa noite. Acompanha depois então, tá? Mas muito, muito bem-vindo e bom tratamento, não sei o que você vai fazer. Leandro Ramos, ele sempre acompanha a gente, manda mensagem pelo celular, manda bom dia. O Acácio também hoje falou que talvez não conseguisse, estou sentindo falta. Mas Acácio, ponto negativo. O Adilson também já chega, porque sempre faz o evangelho nesse horário, né? A Madalena falou que tinha bastante gente com ela, eu já vi o Gervásio por aí. Bom, os que sempre estão com a gente estão aí. A Madalena falou que tinha uma pessoa vendo com ela ontem e gostou. Muito bom. Bom, gente, antes da gente iniciar, então vou reforçar o convite para quem é a primeira vez. É estudo do Livro dos Espíritos, as questões já estão aí. Nós vamos tratar da 489 a 494. Aí, de novo, é um tema muito mais gostoso do que os outros que a gente vinha vindo, né? Embora vá tomar uns sustos de novo, né? e fica de novo para quem está entrando a primeira vez. Dani Arielo vai fazer parte da mesa. Ela colocou aqui Maria Alice, Ana, Dani Arielo. A Camila falou que acompanhou o seminário do Manu. Camila, realmente foi legal. E logo depois, que não é coincidência, mas na segunda, como eu falei para vocês que ia começar o Paulo a fazer um texto, o Paulo fez um texto sobre mediunidade. Extremamente interessante, oportuno. Quem não leu, vale a leitura. Aliás, vale a leitura não, vale o estudo, porque o Paulo não é leitura, não é preciso estudar o que ele fala, dá muito trabalho. Então fica o convite para quem tem. Só recordando, então fica o convite para quem está entrando a primeira vez. Curtir e seguir a página lá, que sempre depois aparece o link para vocês do estudo das palestras. O YouTube agora nós conseguimos regularizar. Ontem eu consegui colocar, antes da meia-noite a gente já tinha conseguido postar o vídeo da palestra, já estava disponível. Hoje nós vamos tentar ver se consegue fazer a mesma coisa, tá? Então já fica disponível lá. E eu sempre falo que o YouTube é mais fácil para a gente procurar, porque eu ponho sempre o tema, a data, quer dizer, então a pessoa vai direto no assunto que de repente ela está interessada. Oi, Márcia Gonçalves. A Márcia, ela trabalha com a gente, trabalhou esse ano na festa das crianças, ano passado, desculpa, na festa das crianças. Ela estava no Nordeste, né? Ela foi a Palhaça. A palhacinha, Mas ela está no Nordeste, né? Foi embora? Está no Nordeste. Pode voltar para outubro, hein? Vem com... Muito bem-vinda, viu? Saudades também. Não sabia que você tinha ido embora, não? Oxe, nem pediu pra gente? Bom, vamos lá? Então, gente... Só repetir uma coisa, muito pedido de oração hoje, muito. Não vou conseguir responder, tô só curtindo, mas isso assim, ó. Depois eu vou anotar um por um. Obrigado, Madalena, ela já colocou o número do atendimento fraterno. Madalena está ajudando aqui, ó, o WhatsApp. Márcia está em Fortaleza mesmo. Gente, isso eu vou repetir, né? Depois no final a gente sempre comenta isso. A Alice, semana passada, fez um comentário super pertinente nesse sentido. É extremamente, para a gente, como a gente sempre fala, nós não estamos dando aula de espiritismo. A ideia do estudo é justamente deixar vocês participarem para que a gente aprenda junto, para a gente discuta junto, para que a gente consiga andar com mais gente falando. Em vez de 3 pessoas discutindo, nós estamos com 128. Então, quer dizer, são várias pessoas, são várias ideias. Os que já estão acostumados, a Arilda também está falando que está no Nordeste, já se encontra aí, ó. O Gervásio também já faz um churrasco, já vamos também. Quem já está acostumado e puder ajudar, que nem o Gervásio sempre está, a Maria também já está sempre com a gente. Quem está sempre com a gente e puder ir respondendo, principalmente as questões de dúvidas normais, né, de como funciona, do funcionamento, das questões, o Acácio sempre ajuda a gente buscando as questões que a gente já estudou. Márcia Silvia Santos, sou de Pederneiras. Márcia, nós somos de Pederneiras. Venha conhecer e venha estudar aqui com a gente, em vez de ficar aí na internet. Ajudando a gente aqui, ó. Estão precisando. E as palestras também. Mas entra no particular também, a gente passa os horários, na página tem todos os horários, tá? Mas muito bom saber
que está aí. Aí a Márcia falou que vem em setembro. Em setembro não, Márcia, você vem em outubro para trabalhar, não vem com essa história de setembro, tá? Gente, então vamos começar, que hoje são poucas questões, mas eu acho que nós vamos ter muita conversa, que é um assunto que tem muita curiosidade, que a gente tem muita dúvida, né? Que a gente tem muito ainda a tentar entender. Então vamos lá? Tá convidado. Então, gente, repetindo, só para a gente começar, quem tiver com o livro na mão aí, quem não tiver, na nossa página tem todas as questões que nós vamos tentar fazer hoje, tá bom? 489 pergunta: há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual é o que chamais de bom espírito ou bom gênio. E aí, vamos já Vale começar? a pena repetir? Então, eu acho que vale a pena repetir, porque na verdade são palavras que a gente não está acostumado, né? Há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual é o que chamais de bom espírito ou bom gênio. Tá? Então, vai começar... Anjo da guarda? Isso. Então, aí é isso que eu ia falar. Tem algumas coisas que nós vamos... Na 490 nós vamos falar de anjo da guarda. Anjo da guarda é. Então nós vamos, cada uma, na verdade, essas questões em específico, ou a maioria delas, mas elas vão meio que se completando. Então, eu acho que dá até para esperar, porque a Ana já até falou do anjo da guarda, acho que a gente já pode ir para 490 para a gente ter uma ideia. A Ana já quis estragar a brincadeira. Eu e minha língua. A surpresa. 490, então. O que se deve entender por anjo da guarda? O que a Ana acabou de perguntar. Que é uma pergunta comum, né? Essa é legal da gente se preocupar, porque é uma coisa... Veja aí que a resposta dos espíritos é o espírito protetor de uma ordem elevada, né? Aí pede para ver a escala na questão 100. Na questão 100, eu até separei... Fala da escala... Então, mas aí não dá pra gente ler inteira, gente, mas assim, para quem está acompanhando o estudo, depois com calma, lembra de marcar lá, ó, é a questão 100 do Livro dos Espíritos, que ele dá toda a escala espírita, ele explica o que cada tipo de espírito é, ou aonde ele se encaixa, mas a grosso modo, para a gente entender, só para a gente entender o ordem elevada, para a gente não ficar perdido, então ele fala lá, terceira ordem, né? E aí, só rapidinho, e aí vocês tentam ver onde que a gente se encaixa. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Característica geral: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísta e todas as más paixões que são consequência. Terceira ordem. E dentro disso, né, por isso que eu falo que aí vai ter que estudar mais, porque aí dentro disso ele tem as subdivisões de todas as classes dentro dessa ordem, né? Segunda ordem, bons espíritos. Característica geral... É bom você falar que está falando das outras perguntas, porque às vezes a pessoa vai estar na 100 e está tentando procurar. Gente, bom, a Alice lembrou bem. A 100, ela fala da ordem, um texto grande. Então ele dá uma observação preliminar, ele fala o que são as classificações de espíritos e tal, e daí para frente, nas subsequentes, da 101 para frente, ele vai discriminando todas as características de todas as classes e das subclasses. Tá? Então eu li lá o espírito imperfeito, que é a terceira ordem. Na segunda ordem, os bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau de desenvolvimento a que chegaram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e bondade. Aí é o 489, né? Isso, tá? Então esse é o espírito bom, tá? Então, vamos lá, espíritos que ligam o indivíduo em particular, e a Alice já tinha lido lá, sim, o irmão é o que chamais de bom espírito ou bom gênio. Então, segunda classe. Então já pulou o imperfeito, aí quem se acha que está em segunda classe já deve estar sendo um espírito que está protegendo alguém, né? Que é bom espírito ou gênio. O segunda classe são esses bons espíritos com essas características. E o primeira ordem, primeira classe, espírito puro. As características: influência nula na matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. E a palavra, de novo, aquilo que a gente sempre fala:
Não é uma palavra jogada. Ele está falando aqui superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, todos os outros espíritos que nós acabamos de usar nas outras duas ordens, ele é absolutamente superior moralmente e intelectualmente. O Acácio acabou de chegar. Bem-vinda, Cássio. É importante sempre pensar que, assim, eu, quando estou melhor, eu protejo o que está menor, né? E onde eu estiver, tem um espírito que me é superior, né? Que é o meu irmão espiritual que me ajuda, que me segue, o bom gênio. Ainda eu tenho o anjo da guarda, que é aquele protetor de ordem elevada. Então, na verdade, eu só estou falando por nomenclatura mesmo, que a gente fala toda hora de anjo da guarda, não seria o anjo da guarda, seria esse espírito... É o espírito protetor. Também. Mas assim, é o anjo da guarda, aquele que está sempre do nosso lado, que a gente fala, onde as crianças rezam muito pelo anjo da guarda, ele está numa escala maior do que esse espírito que está constantemente ao meu lado. Aquele que está do meu lado é o meu irmão espiritual. Esse é o que me protetor. Aí eu tenho o meu anjo da guarda. Só para a Alice lembra um pouquinho, só para ficar fácil de entender o que a Alice tinha comentado um pouquinho antes. Esse que fica do meu lado é o que está um pouquinho para cima. Esse que está o degrauzinho para cima, que já aprendeu algumas coisas, me quer bem e vai me ajudar. Como nós estamos nesse patamar e tem alguém que está um pouquinho para baixo e que nós vamos ajudar. Então essa é a comparação que a Alice fez, cabe bem. E o anjo da guarda, esse é o que tem o pepino na mão. Esse é o que tem o pepino na mão. E aí depois ele vai explicar depois detalhado quais são as funções, o que ele faz, qual é a missão e tudo mais. Mas aí esse comentário da Alice dá pra gente conseguir delimitar bem. Então esse cara, o primeiro lá da 489, é o que me acompanha, que é um pouquinho acima de mim e me quer bem. E que está subordinado ao anjo da guarda. E que fica, é o subalterno. O anjo da guarda fica com o subsídio. Com o meu amigo protetor e com a gente. Nossa, coitado desse. Nós estamos muito bem protegidos. Muito bem assessorados. O problema é que a gente foge. Não queremos a companhia. E aí a gente não pode esquecer, né? Lá acima tem toda uma escala. Tem mais escalas. Tem mais escalas até Jesus, que a gente sempre fala que a gente está... que Jesus não desampara, a gente não pode esquecer, né? Exatamente. Dessa escala toda até Jesus, Maria. Aqui a gente corre pra cá, corre pra lá, você vai ter E tem que ser muito superior para não cansar, né? Não desistir da gente. Exatamente. André, tem que agradecer todo dia. Toda hora. André está fazendo a pergunta, é isso que eu ia falar, gente. Assim, eu tinha certeza que isso ia acontecer, então só pra gente... essas questões de hoje, elas vão meio que se encaixando e se explicando. Vocês vão perceber, só para quem não sei se está com o livro na mão aí, mas nós falamos do bom espírito, que é esse que a Alice usou o exemplo. Aí ele já perguntou do anjo da guarda, que é o responsável por isso. Aí ele vai perguntar da missão desse anjo, ele vai perguntar o que está ligado. Então, se a gente esperar mais um pouquinho, eu acho que as próprias questões, elas vão se respondendo, e aí eu acho que assim, mais para o meio podem surgir dúvidas que aí sim a gente consegue... Então, igual para responder para o Marcos, aí você perde o estudo todo, né? Boa noite, meu anjo da guarda, ele pode me livrar de eu sofrer um acidente sério? Ele pode te intuir de várias maneiras, né? Ele pode te intuir, te atrasar pro voo, talvez... Ele lembra sempre, Marcos, nós vamos usar de novo o velho jargão, nós usamos todo dia, e aí não só o livre-arbítrio, como sintonia, e o que eu estou sintonizado, o que eu quero. Ele jamais vai evitar, ele vai tomar uma atitude por mim. Ele não vai tomar uma decisão por nossa conta, isso ele não vai fazer. Simples assim. Tá? Então, lembra sempre que nós somos responsáveis. Então ele pode, a Ana deu exemplo, ele pode te intuir, ele vai ficar te buzinando no ouvido, e desde que isso não seja necessário, que seja útil, enfim, quer dizer, tem várias outras situações de que a gente não pode esquecer. O simples fato dele me livrar de um acidente, que de repente seria útil para mim ou para a situação, como a gente sempre conversa, embora a gente nunca entenda, ou a gente tenha uma dificuldade muito grande de aceitar que um acidente ou uma doença não seja para o meu bem, seja para o meu mal. Então, de repente, a sua pergunta é exatamente nisso. Mas eu vou sofrer um acidente. Esse espírito pode evitar que eu sofra um acidente? Ele pode te intuir desde que
esse acidente não seja em benefício da sua evolução moral ou do contexto geral. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sempre acha que o acidente ou a doença ou qualquer coisa que aparentemente seja contra o que a gente gostaria que fosse, de que a gente gostaria de ser salvo, entre aspas, né? Talvez seja essa a sua pergunta. Aqui vem um comentário de uma palestra do... Como é que ele chama? Que eu gosto? Esqueci agora o nome dele, fugiu. Você? Não aqui com a gente, eu sou muito fã dele. Edgar Miguel uma vez falou que quando a gente fala para alguém vai com Deus, por exemplo, numa viagem, se ela chegar aonde ela saiu, né, para o seu destino, se ela chegar inteira, intacta, graças a Deus. E se ela não chegar, graças a Deus. Que a gente não tem essa capacidade, mas é assim que tem que ser. Se a gente falou vai com Deus, é porque Deus sabe. Na verdade tem um palestrante amigo de São Carlos que fala, gente, é muito engraçado assim, vai com Deus, né? Como se ele não fosse, né? Fala, nossa, a pessoa como se ele não tivesse junto. Falo, não, vai com Deus, porque até agora não estava, né? Ele brinca sempre com essa. Mas é o que a gente geralmente fala. Vai com Deus, boa viagem. Mas na verdade é um hábito que a gente tem, até uma tentativa, claro, de desejar o bem, mas a brincadeira que ele faz é essa. Fala, quando você fala alguém vai com Deus, mas não estava com ele, né? Alguém já me respondeu um dia, falando, eu prefiro ficar com ele aqui, mas não ir com ele. Então, deixa eu só responder uma aqui, ó, que acho que eu tenho. A Camila já respondeu. Gente, obrigado. Aí vocês quebram um galhão pra gente. Não, tá todo mundo respondendo. Não, joia. Hoje, show de bola. A Madalena, todo mundo aqui falando dos horários. Então, vamos lá? Então, deu para entender essas duas. A Alice fez aquele comentário que eu acho que encaixou bastante para a gente conseguir distinguir essas duas, tá? Então, lá o bom espírito é o que está um pouquinho acima, como nós vamos estar, então sempre nós vamos ter alguém um pouquinho a mais e alguém um pouquinho a menos. Esse do meio sempre vai estar sendo ajudado pelo de cima e vai estar ajudando de baixo. Essa é a nossa obrigação. E esse coitado do anjo da guarda é o que pega um pepino na mão e tem que descascar. Pois é. Vamos lá. 491, então. Qual é a missão do Espírito Protetor? Então, aí lembra que eu falei que aí agora as próprias perguntas de hoje, elas vão se respondendo. Na verdade, ela vai conseguindo responder aos questionamentos que a gente faz normalmente, como quase toda a codificação, né, o livro dos Espíritos. De novo, qual é a missão do Espírito Protetor? A resposta é a de o pai para com seus filhos. Conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida, inclusive no caso do acidente, né? Então, assim, o Espírito Protetor, né, ele tem um leque de atividades para conosco, né, como se ele fosse nosso pai. De certa forma, é um pai espiritual, né, que nos acompanha e que nos auxilia nesses momentos. E presta bastante, eu gosto muito de falar isso, eu sou chato, mas é o que eu sempre falo, presta atenção muito na pergunta. Ele não perguntou qual que é a função, ele já foi direto no X do negócio. Qual é a missão do Espírito? Então ele já falou que é missão, né? Exato. Certo? Então ele já definiu, ele sabia quando ele fez essa pergunta, lembra que nós falamos disso semana passada, né? Um pouquinho já. Então, na verdade, lembra sempre que as palavras que ele usa não são por acaso. Eu ia fazer uma pergunta, mas se fizer a pergunta, vai cair aqui embaixo. Por isso que eu falei, hoje é muito assim, uma está muito ligada à outra. Por isso que eu falei que hoje dá para a gente quase fazer toda e depois discutir um final mais assim. Mas da pergunta, por isso que eu estou falando, a resposta é extremamente lúcida e ali se falou. Quer dizer, é função, um leque é grande e é uma função de pai mesmo. Tá? Mas qual é a pergunta? E a resposta fica clara depois que você entende o que ele falou de missão, né? Ele não está falando quais são as ocupações do Espírito Protetor, né? Ele não falou, cita para mim 3 características do Espírito Protetor. Não, isso já está lá na 100. Ou seja, nós já conversamos disso. Mas ele pegou então tudo que estava lá e vem vindo, ele tem o raciocínio todo do que ele já está questionando, então ele já sabe que o Espírito Protetor tem uma missão, e ele já perguntou isso, qual é a missão desse Espírito? Então já está, e os Espíritos, se não fosse missão, os Espíritos teriam respondido embaixo.
pode ser missão, pode ser isso, pode ser aquilo. Não. Mas ele vai falar alguma coisa lá para baixo. Isso. Então, na verdade, ele já falou, então qual é a missão? E eles responderam. Aqui acho que dá para fazer sem estragar. Ó, mentor pode ser algum ente querido? Lá embaixo nós vamos falar. Ele pode reencarnar? Vai. Então, Na para baixo nós já vamos falar disso já. Tá? É próximo, daqui a pouquinho nós vamos tocar nesse assunto. Hoje nós vamos fazer suspense para ganhar mais audiência. Segura. Então vamos para 492, acho que a gente ficou claro, né? O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Ele é ligado, né? É uma palavra-chave, já que, né? Então a resposta dos espíritos é desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o segue após a morte na vida espiritual, e mesmo em muitas existências corporais, porque essas existências são somente fases bem curtas em relação à vida do espírito. Ele é ligado desde o nascimento, estou falando aqui. Ele é ligado desde a concepção? Sim. Desde a concepção. Sim, desde a concepção. Na verdade, nós temos espíritos protetores que são ligados antes. Mas se a gente responde. Mas é só a gente. Só você pegar o contrário a resposta. Se você pegar a resposta ao contrário, ele já responde isso. É que na verdade, qual a pergunta que ele fez? E aí a sua dúvida é o que deve aparecer de um monte de gente aqui. Então, exatamente. Desde disso, que ele nasce. A impressão assim, quando ele fala desde o seu nascimento, é só quando ele nasceu. A hora que ele deu aquele berro. Não é isso. Ele está ligado, né? Olha aqui, então, ele nos segue na vida espiritual após a morte. Inclusive, né? ele pode participar do nosso projeto. Então, em muitas existências corporais. Quer dizer, ele está em outras existências já me acompanhando. Porque cada existência nossa é um tiquinho. É um relâmpago na vida espiritual que nós temos, que é muito longa. Então, esse espírito pode nos acompanhar por longo tempo. Por isso que eu falei que se a gente ler ao contrário, ela responde isso. Né? Porque se ele está falando que ele te acompanha por várias existências, provavelmente já vem te acompanhando há várias existências. Lembra que se a gente pensar no atual estágio que nós estamos, imagina o tanto que nós já andamos. Então, quer dizer, esse que está junto, provavelmente já vem... Inclusive na erraticidade. Sim, e ele fala aqui, né? Por isso que eu falo, quer dizer, então, na verdade, se a gente ler ao contrário, é que a sua colocação com certeza ia aparecer aqui mais vezes nesse sentido. Quer dizer, porque dá a impressão de que ele está falando só a partir do nascimento físico. Exatamente. Né? E na verdade, mas aí os espíritos, como sempre, justificam e deixam para a gente entender claramente, quer dizer, se ele está falando que são várias existências, e mais, é o que a Alice comentou agora, são essas existências, é que a gente ainda não consegue ter essa noção, né? É que a gente imagina que 80 anos, 90 anos é muito tempo, e é insignificante, né? Na existência é insignificante. Por isso que a gente brinca com as crianças, e eles até agora têm dificuldade de entender, do simples e ignorante para hoje, né? Do simples e ignorante para hoje, pensa em chão. Essa pergunta sua nós acabamos de responder. Os espíritos já são designados a nós antes da reencarnação? Sim. Provavelmente fazem parte já, como foi dito aqui, de outras vidas, eles já nos vêm ajudando. Sim. Ele nos acompanha. Mais tarde nós vamos ver em que momento que eles podem deixar nos acompanhar, né? Deixa eu ver se... Aqui tem uma pergunta do Acácio. O nosso protetor, anjo de guarda, se identifica... o que a Acácio chegou depois, ele não vê a diferença do protetor e o anjo de guarda, né? Se identifica pra gente? O meu só me disse, sou eu, meu filho, não se preocupe. Acácio já está no lucro. Se ele está falando para você, não se preocupe, aliás... Aliás, se ele está falando com você, você está lembrando... Se você tem essa convicção... aliás, se nós tivéssemos essa convicção de você acreditar no que ele fala nisso, nós estaríamos extremamente tranquilos. Por quê? É só a gente lembrar disso. Nós estamos pensando em anjo da guarda. Olha a resposta. O espírito protetor de ordem elevada. Pensa o cara que está do lado. Olha, o Ronaldo falou... Fala assim, pensa moralmente quem é, ou a preocupação que tem esse espírito com a sua existência. Depois mais para baixo vai ter um detalhezinho, mas pensa... Se ele falou para você, e ele fala isso para nós, a Alice brincou agora há pouco, que a gente vive escapando de quando eles falam com a gente, mas
Pensa, se você realmente escutar ou acreditar, filho, fica sossegado que vai dar tudo certo, e a gente tivesse convicção, e o tudo certo, aí eu vou usar o Edgar de novo, o tudo certo não é o tudo certo que a gente acha que é o tudo certo, né? O tudo certo é o que é o tudo certo para nossa Só depois a gente evolução, vai né? Você ia falar, te cortei, não, eu que não queria te cortar, mas na verdade eu queria dizer ao Cássio, para todos que nos estão ouvindo, que na verdade os nossos protetores, inclusive o meu, o seu, fala conosco. O problema é que eu não escuto, mas você, Cássio, já está conseguindo escutar, né? Você conseguiu um adendo aí, né? Uma vitória já nessa encarnação, né? É uma conquista. É uma conquista, né? De entendimento. Ouvir os nossos espíritos protetores, que é o que a gente pede em nossas orações, né? Que eles me guiem, eu sei que eles me guiam porque eles têm uma missão comigo. Lembra lá na 491? Missão, eles me guiam, eles têm essa condição de conduzir ao bom caminho, me ajudar com seus conselhos, vejam aí, consolar em minhas aflições. Então, em todas as situações, eles estão falando comigo. Agora, alguém aqui colocou, e completando o que a Alice disse, eu tenho muito azar na vida, eu não dou certo. Não é bem assim. Talvez você não esteja sintonizado com o seu... É isso, sintonia. Entendeu? É uma falta de sintonia. E você fica nesse ciclo vicioso, se achando que você dá azar, que você não dá bem, você não está bem, e você não consegue se elevar ao seu padrão vibratório. E aí acaba não ouvindo, não entrando em sintonia com o seu. Mas Deus não fez ninguém para ser azarado a vida inteira. Não. Todos somos abençoados. Exatamente. Gente, eu vou repetir o que eu brinco com as crianças, né? E nós estamos começando o que é Deus, atributo de Deus, e aí eu brinquei com a história de... É muito difícil para eles, e aí eu vou usar o exemplo das crianças. Imagina as crianças, né, que nunca tiveram nenhum contato com doutrina espírita, vivem numa situação extremamente carente. Você falar que Deus é justo, bom, é difícil. Ou quando você tenta, relaciona com o pai, aí às vezes piora, porque a realidade ou a imagem que eu tenho de pai é extremamente distorcida, extremamente desagradável. De abandono, de agressão, enfim, de muita coisa ruim. Quer dizer, é muito difícil você trazer uma imagem, pedir para uma realidade dessa, traz para a sua imagem de pai. Quando nós começamos o estudo, há 6 anos atrás aqui, nós fizemos uma atividade que ainda eu falei, olha, me dá 2 definições de pai que você tem de Deus, a que você tem do homem e aí o que você imagina de Deus. E deveriam ser iguais, e normalmente são completamente antagônicas, né? E aí eu brinco com as crianças, e aí vai servir para o que a Ana falou agora, e para a gente, do que a gente está falando dessa dificuldade, da gente escutar, da gente perceber, da gente ou perceber essas intuições que ao tempo todo são dadas, exatamente disso. Se as crianças têm dificuldade de imaginar que foi criada simples e ignorante, e nós estamos hoje, em 2019, numa encarnação com 40, 50, 60 anos, e a gente acha que 60, 80 anos é muito tempo, tenta transformar isso para de hoje, que nós estamos vivendo em provas e expiações, quase saindo para simples ignorantes. É muito tempo. E aí, o que eu tento sempre, que me deixa aliviado, me dá uma calma muito grande, é que imagina o quanto que nós já camelamos, o quanto que nós já andamos para estar aqui. Então, às vezes a gente sempre brinca, né? Nossa, falta muito ainda para ser feliz, né? Falta. Mas, em compensação, tenta imaginar e olhar para trás o que nós já andamos para sair da criação divina para nós estarmos hoje conversando sobre doutrina espírita. Então, quer dizer, e aí isso tudo, com todo esse sacrifício, e às vezes com essa tentativa de aprofundar, ou tentativa de sintonizar, ou tentativa de se aproximar dessa espiritualidade, claro que fica muito mais fácil de perceber, de sentir esse tipo de intuição, e de aí de repente não conseguir se imaginar o mais azarado do mundo, né? Ou o mais infeliz, ou Deus me abandonou, que é o que a gente normalmente faz quando acaba aparecendo algum tipo de transtorno um pouco maior, né? Valdelice, a gente tenta mesmo ter essa comunicação com vocês que estão perguntando,
Então, se passou, hoje tem muito comentário, não só pergunta, muito comentário. Então, se passou alguma coisa desapercebido, volta a perguntar de novo, que a gente tenta ler. Ela está dando parabéns, que é um grupo que dá importância para quem está perguntando. Como que é o nome dela? Valdelice. Valdelice, não sei se é a primeira vez que você está vindo, provavelmente sim, mas eu vou voltar, eu vou aproveitar o gancho da Maria Alice semana passada. Nós não estamos fazendo nada, nós tivemos simplesmente a iniciativa de fazer a transmissão do estudo para que mais... Esse retorno que a gente dá... Não, mas é isso que eu ia falar para ela, assim, isso foi uma ideia da gente, e a gente comentou, por isso que eu estou falando que a Alice falou a semana passada, que a ideia realmente é que vocês participem, não como ouvintes ou aprendizes do que nós estamos falando. É isso que nós falamos muito a semana passada e nós falamos toda semana. A ideia é que vocês nos ajudem comentando, tem um monte de gente respondendo, discutindo, essa a ideia, tá? E assim, o que a Ana falou, que a gente sempre comenta, é que realmente às vezes a gente não consegue responder todas, às vezes o Facebook bloqueia a gente não consegue nem curtir mais, mas dentro do possível a ideia é tentar responder todas as questões com ajuda. Você está vendo que tem muita gente colaborando e tudo mais. Tá? Teve uma pergunta aqui que eu acho, assim, pelo nível que a gente está, creio que sim, mas vamos lá. Um espírito protetor tem o dever de saber orar? Ou pode ser um espírito que não sabe orar, que não tenha conhecimento algum? Nesse estágio que a gente está, para ele ser um espírito protetor, ele tem algum conhecimento já, né? Por mais... Espírito protetor, vamos lá. É um pouquinho... Não, vamos pensar. Espírito protetor, ordem elevada. Lembra que nós falamos da escala espírita lá? Então nós estamos falando que moralmente ele já superou muita coisa do que a gente já além, então, se ele está um grauzinho acima da gente, né, um grau, com certeza ele tem essa condição de orar e ter conhecimento para ser um espírito protetor. E esse que às vezes esse orar também é uma coisa que a gente já tentou desconstruir, não no mau sentido, mas esse orar, se for pensar o bem, vibrar o bem, desejar o bem, com certeza. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, se for uma questão de preces formuladas, necessariamente, não sei qual é a religião, qual foi a formação espiritual desse espírito, né? Na verdade, esse orar é que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando eu desejo o bem, quando eu vou dormir, e eu tenho o hábito de fazer minha oração, e não faço oração formulada, eu realmente tento bater papo com esse coitado que me aguenta. Esse cara. E aí é exatamente isso. Eu desejo, quando eu vou desejar o bem para Alice que saiu daqui, para Ana que está dormindo comigo, para vocês, para os meus filhos, eu estou fazendo uma oração. Nilza, bem-vinda, então é a primeira vez. Estou adorando a aula. Vamos trocar a aula pelo aprendizado entre conosco, assim, nós com vocês e vocês com a gente, tá? Nós não estamos dando aula, não. Seria muita pretensão da nossa parte. Isso é um estudo mesmo. A gente aprende junto. Tem um monte de gente justificando. Fala, eu só queria falar assim, lembra que existe uma escala? Que o que está numa escala mais alta protege o que está numa escala mais baixa? Então, pensamos naquele que está na escala lá embaixo, né? Pode ser que o protetor dele também esteja aprendendo a orar. Ele não saiba realmente orar. Mas por quê? Porque ele está numa condição um pouquinho melhor que aquele espírito que ele está protegendo. Eu penso num espírito ainda lá na fase inicial, né? No primitivo. Vamos pensar no mundo primitivo. Aí então vai ser que aquele espírito só vai dar algumas dicas dele. Por quê, gente? Porque o espírito protetor, ele tem que ter afinidade com aquele com o que é protegido, né? Se ele não tiver afinidade, não vai rolar, não dá certo, né? Vai ficar muito distante e aí ele não consegue proteger. Porque ele, né, vai precisar fazer muito exercício para entender, para passar junto com aquele protegido. Para que de repente essa intuição eu consiga chegar nele, né? Que ele já não tem mais, né? Necessidades que ele não tenha mais. Eu acho que a gente vai aqui para baixo, talvez conseguir ver algumas coisas. Mas eu vou aproveitar o comentário da Alice, só para a gente exemplificar, que é uma crítica que a gente já ouviu e a gente já viu, não só ouviu, como já presenciou. É só a gente imaginar, que é o que eu sempre comento, não vamos pensar numa aula, mas o aluno de primário e fazer uma aula de física nuclear.
Pô, mas o cara não é muito mais inteligente? Mas eu não consigo. O que eu vou tentar explicar para esse daqui não vai conseguir entender. Não serve. Por mais que eu tenha conhecimento, o meu conhecimento não vai servir para esse daqui. Linguagem, né? Sim, aí vai entrar em sintonia, nada. Então assim, nossa, mas ele tem um conhecimento absurdo, como é que ele não consegue ensinar para esse daqui? Não é que ele não consegue ensinar para esse daqui. Esse daqui não vai conseguir entender o que ele está falando. Eu estou falando uma outra língua, eu estou falando uma outra coisa que eu não consigo te explicar. É mais fácil eu falar assim, não mata, do que eu falar para você, tentar explicar o que a Gênese diz lá no capítulo 38 do livro. Então, eu acho que essa comparação é mais fácil para isso que a Alice falou. Quer dizer, não é, mas então quer dizer, mas ele não é supra-sumo do negócio? Mas não adianta ele ser o supra-sumo, porque esse daqui não consegue entender. Nós estamos falando de amor, por exemplo, universal, quando eu não consigo amar o meu vizinho. Como é que eu explico o que é esse amor? Ou nós vamos complicar a vida das crianças lá. Por que ninguém me diz sendo que é Deus? Qual que é a resposta dos espíritos? Não dá, filho. Você não consegue entender. Você não tem capacidade para entender. E aí, é o que eu sempre discuto, foi uma discussão muito grande uma vez numa palestra, de uma pessoa que não era espírita, que me questionou, mas então você está falando que então é questão de fé também, que nem nós vive criticando, como que é que eu vivo usando? É o mistério da fé, mas você está falando que você também, na doutrina, não consegue te dizer o que é Deus? Não, eu estou te dizendo completamente o contrário. Eu estou falando que os espíritos me disseram que eu não tenho capacidade para saber o que é isso. Em todos os aspectos. Mas se eu quiser pegar só um, que foi a discussão do dia, como é que eu explico o amor de Deus? Para mim, Alexandre, que é uma dificuldade amar sogra, que é uma dificuldade amar primo chato. Como é que eu falo de amor sublime? Tira minha mãe dos seus exemplos, fazendo favor. Tá Toda vez sogra. Mas sogra é que todo mundo entende. É que sogra, tá vendo? Quando você fala sogra, é um exemplo universal. Não é não. Retira isso daí, tem nada a ver com isso. Não, tá bom. Aí, numa fase melhor da vida, acima de nós, né? Emmanuel foi protetor de Chico. Chico desencarna, Emmanuel vai renascer e ele vira protetor de Emmanuel. Viram a ligação, né? Eu tenho um grande amor e um apreço por você, que eu vou te ajudar na sua encarnação. Acaba essa sintonia fica muito fácil, né? Eu vou segurar, eu vou te ajudar, fica tranquilo que eu vou. Pode ir tranquilo, exatamente essa é a ideia. Pode ir tranquilo que eu vou. Que eu vou te ajudar. Que foi o comentário do Acácio. Não vou deixar você cair. Que foi o comentário do Acácio. Quando eu escuto, gente, é isso que eu tentei dar o exemplo, eu acho que eu não fui feliz. É exatamente isso. Não é da sogra. Sogra eu fui. Quando eu falei do Acácio, que eu escutei, fica tranquilo que eu tô aqui, é essa a sensação. E esse cara, esse espírito que veio para ser o espírito protetor, falou para nós, vai que eu tô aqui, vai que eu vou segurar a onda. É isso que nós precisamos entender, e é muito difícil, porque talvez o Acácio, por exemplo, que falou que consegue ter essa sensibilidade, essa sintonia, ou eu quando eu reclamo com o meu, o cara falou para mim, ele falou, pode ir que nós vamos junto, eu estou junto, pode ir que nós vamos, eu vou, na hora que você precisar eu vou estar perto. É que aí eu vou pegar o da Alice, 99% nós nos fingimos de surdo, porque se a gente prestasse um pouquinho, se a gente se preocupasse um pouquinho com essa sintonia, um pouquinho com isso, imagina o tanto que a gente aproveitaria. A Fran, ela está assim, pode aparecer dificuldades para fazer nós recorrermos à procura de ajuda espiritual até mesmo para se evoluir? Fran, sim, tudo é sintonia, acabou de falar, se você está sintonizado com seu amigo espiritual, como nós dissemos, você com certeza vai ouvir os seus conselhos, né? Como você pode estar sintonizado com os nossos amigos menos evoluídos, né? Então, se você depende para quem sabe aquele anjinho, aquele diabinho, aquela figurinha assim bem de asinha, depende para qual dos dois você tá. Então eu vou aproveitar o Dana, que tem uma pergunta aqui, só pra gente ir para 4. A Fran, não sei se você falou. Ela falou? É isso que eu tô falando. Sinto tivesse espírito. Não, ela falou aqui, sinto como se tivesse o espírito evoluído. Não.
Tô lá em cima, não sei se Às vezes sinto como se tivesse o espírito não evoluído, o espírito escuro, e me sinto com energia muito ruim. Como agir? Oração. Mudança de padrão, mudança de comportamento moral. Olha que beleza, é facinho, né? Fica tranquila que eu estou falando isso. Evangelho no lar, de novo, a gente acaba sendo repetitiva toda vez, mas é o remédio. Então vamos lá? Vamos. 493, é isso? 493, né? A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? É uma missão. É voluntário ou é obrigatório? Olha a resposta dos espíritos. O espírito é obrigado a velar por vós se aceitou essa tarefa. Então, peraí. Vamos por parte, que essa resposta eu acho fantástica. Né? Então, a pergunta do Kardec, para variar, né? Ele não fica contente. Pablo, o que nós esquecemos? Você pode repetir? Repete, Pablo, porque às vezes passa, a Ana falou que tem muita, hoje, graças a Deus, como sempre tem acontecido, tem muito comentário. Refaz a pergunta. Você está fazendo pergunta sobre se eu tenho possibilidade de tentar comunicação com o meu sogro. Nós não temos o trabalho de cartas consoladoras, alguns centros fazem esse trabalho, o Alexandre sempre fala do lar. Não, mas aí, Pablo, assim, ó, só para a gente não perder, porque as pessoas vão, e é o que a Ana falou, não é não responder, por favor, é que a gente tenta, é que você viu que tem muita questão, e muita falando do assunto, então assim, entra na página no particular, que aí nós não temos o trabalho, mas aí a gente indica, até de repente aonde você mora, o mais próximo possível, a gente tenta indicar alguém que faça esse trabalho. Nós não temos o trabalho das cartas, que é o que você deve estar procurando, mas entra na página, na mensagem, e manda que eu te respondo os lugares que a gente indica, que a gente conhece o trabalho e de repente algum lugar que seja mais próximo de você. Então não é má vontade de responder, por favor. Então vamos lá de novo, né? Vamos voltar a 493? A missão do espírito protetor. A missão do espírito protetor. A gente já viu que é uma missão, né? Então, ela é voluntária ou é obrigatória? Olha a resposta dos espíritos. O espírito é obrigado a velar por vós, se aceitou essa tarefa. Joia. Então, que eu falei de parar aí só por causa disso. Ó. O espírito é obrigado a velar por vós. E aí eles põem a vírgula, para variar. Se aceitou a tarefa. Então, se ele aceitou a missão, e a missão, ele é obrigado a velar por vós. Virou missão. Tá? Aí ele tem que cumprir. Sim. Né? Então, é a história do combinado. Então, você aceitou, pensa bem, é o Alexandre. Não, aí passaram por uns 15, os caras, não, melhor não. Aí teve um bobão lá que falou, não, deixa que eu vou. Aí a hora que ele falou, eu vou, é missão. E aí a primeira, ele é obrigado. Eu sou obrigado a velar, eu tenho que cuidar. De novo, não dá para responder para você, que Alexandre. a gente vai acabar com a brincadeira não, vai acabar com o estudo, porque ela perguntou assim, o espírito protetor pode abandonar a missão? Então, vamos, aguarde os próximos capítulos. Tá? Então, só para voltar, né, para a gente não perder. Então, ele perguntou se é obrigatório ou não a missão. E o que eles respondem? Se o cara aceitou, a missão é obrigado a fazer. Beleza? Mas vamos continuar. Mas olha só, ele é obrigado a fazer, mas escolhe os seres que lhe são simpáticos, né? Boa notícia, que é aquilo que a gente falou agora há pouquinho. Tem alguém que é simpático. Alguém gosta de mim. E muito, né? Pois é. Para estar ali. Exatamente. Para uns é prazer, para outros uma missão ou um dever. Então, aqui vai ser difícil da gente... Difícil não, aqui a gente vai conversar um pouquinho. Então, por quê, né? Vamos dividir isso aqui em dois, que ele responde lá. Primeiro, vamos pegar a parte boa, mas ele escolhe os seres que lhe são simpáticos. Então, na hora de eu escolher, lembrar do time de futebol, empapar, escolho quem? O melhor. O último é o que vai pro gol. Normalmente era o da escola, é o de óculos, é o que não joga bem, é o que tu nunca jogou futebol, é o último a ser escolhido. Então, é a mesma coisa. O primeiro, eu posso escolher? Posso. Quem que eu vou escolher? Eu tenho uma simpatia, eu tenho afinidade de várias existências, que nem nós falamos agora há pouco, com a Liz. Então eu vou procurar a Liz. Então eu vou... Por quê? Eu já me simpatizo, eu já tenho uma afinidade, eu tenho uma tendência, um carinho, um amor, então eu vou lá. E aí depois ele responde. Então aí volta aqui. Para uns é prazer. Para quem? Para esses. A maioria. É prazer. É prazer até porque, de repente, é um bom... Porque é um bom acelerar meu processo.
né? É o bom caminho para trabalhar. Ele me ouve, né? Ele me ouve, Sim. então Pergunta, faço com prazer. tem uma pergunta muito boa. Mas espera assim, só, deixa só a gente terminar, porque daí eu vou continuar. Só segura a pergunta. Tá? Volta aqui. Para outros, uma missão ou dever. E aí vai entrar no outro lado. Esse para outros é uma missão ou dever, não é que ele não gosta do espírito. Lembra que nós estamos falando de alguém que já está mais para cima que a gente. Né? Então ele já não tem mais essa mesquinharia que a gente tem assim de não gostar porque o outro. Tá? Então, mas por que aqui ele divide? Né? Eles dividem muito claramente. Para uns é prazer. Ele falou que são simpáticos, então para um é prazer. Claro, isso é mais fácil da gente entender. Eu tenho afinidade, eu vou lá, e gosto, e sei que ele vai precisar. Esse meu, coitado, ele sabia o tanto de trabalho que eu ia dar. Então, o que ele fez? Esse deve ser prazer, missão e mais alguma coisa. Tem as três juntas no dele. Por que é prazeroso? Porque eu sei que o Alexandre vai precisar, e eu gosto dele, então eu vou lá, lenho. Vamos embora. E o missão ou dever? Que aí vai entrar no que ele falou. Isso vai acelerar meu processo, na maioria das vezes. Eu vou dedicar um amor a uma coisa que às vezes eu não tenho essa afinidade tão grande, eu não tenho essa ligação tão próxima, mas isso vai me fazer, eu vou dar trabalho, né? Eu vou ter trabalho. Tem um exemplo bem bacana, eu acho que para isso aqui. Durante muito tempo, né, eu tive um obsessor, né? E esse obsessor ficou comigo. Aí ele ficou comigo, aprendeu comigo, e aí para ele se sente no dever de me proteger. Então ele vira meu espírito protetor, porque ele se sente, percebeu, né, o quanto ele tinha de dívida comigo. Então para ele se tornou um dever, né? Para ele é uma missão. Eu preciso proteger a Alice, porque eu devo a ela. Então eu preciso proteger um irmão, porque eu, né? Que às vezes é uma prova, às vezes. Ele me ajudou, ou porque eu me sinto tão ligada a ele que eu quero ficar ali, né, como um dever mesmo, como uma missão para ele. Aí o prazer, né, fica um pouco diferente, porque assim, aquele é tão necessitado, mas eu me sinto no dever de ajudá-lo. E eu sei que ele está lá no fundo do poço, mas eu quero ajudar. E às vezes esse amor aparentemente é muito maior do que o outro que está fazendo por prazer, né? Exato. Devido à dificuldade, devido à distância. Você ia perguntar da Lateu? Mas é da Daniela também, aqui, ó, que ela está fazendo, ela tá fazendo a pergunta direto. Daniela, ela responda para mim. Eu acho que deixei de estar conectada, tenho tentado e não consigo conectar-me de novo. É o que nós falamos, né? Evangelho no lar, melhorar o padrão vibratório. Ela tem desconectado com que ela não o consegue mais protetor. Que ela está desconectada, que ela não consegue. Bom, achei que ela estivesse desconectada da gente, aí fica difícil, aí nós vamos brigar. Mas acho que deixei de estar conectada. Ela está pedindo, pode esclarecer-me? Então, é a receita que a gente dá sempre, né? A oração, é o orar e vigiar, o evangelho no lar é muito indicado para isso, gente, porque te conecta, te dá uma força. Aí para começar, né, eu posso, por exemplo, colocar uma boa música para escutar, pegar um livro para ler, né? A música é bem legal, tem músicas espíritas que são fantásticas. Isso vai me ajudando a preparar interiormente até para fazer o evangelho, porque às vezes a pessoa está tão perturbada que ela não consegue se concentrar para fazer. O evangelho. Daí, o que eu preciso fazer? Eu não estou conseguindo vencer sozinha. Procura ajuda. Onde? Numa casa espírita, né? Num atendimento fraterno. Gente, assim, às vezes eu não consigo só, né? Só fazer oração. Eu vou aproveitar da Alice, que nós estamos. Aí já mudou a história. Estamos falando da casa espírita, porque nós estamos falando de doutrina espírita. Não, mas é só para recordar isso, porque às vezes nós já escutamos isso, eu só lembrei disso. Não, mas quer dizer que então eu não posso procurar um padre, um pastor? Claro! Gente, o que a Alice disse, é lógico que nós vamos falar do atendimento fraterno e da doutrina espírita, porque isso nós acreditamos, estudamos e temos certeza de ser o melhor caminho. Mas qualquer padre, pastor, amigo, um psicólogo, qualquer ajuda, o que a Alice está falando é da gente conseguir se equilibrar a ponto de começar a fazer um trabalho para se encontrar e se sintonizar. Agora, Daniela, se você tem todo esse desequilíbrio e você está vendo pessoas falecidas, acidentes, então você tem que procurar uma ajuda. Procura um atendimento fraterno, sente perto de você. Às vezes você precisa ler mais, se equilibrar,
Nós temos atendimento fraterno. Deixa eu aproveitar que tem bastante gente, a Dani, o pessoal, a Cássia está falando do atendimento fraterno, a Ana está falando. A Dani colocou tudo. Gente, nós estamos à disposição do atendimento fraterno, eu sempre falei isso, é mais um canal para a gente ter acesso, mas aí eu vou falar como Alexandre e não como alguém do Amigos do Bem ou alguém que está envolvido no atendimento fraterno no WhatsApp ou na página, que é a mesma coisa quando a gente tenta responder, é só o nome que nós colocamos no WhatsApp do atendimento fraterno, que a gente faz na página quando a gente tenta orientar sempre, e hoje eu respondi isso para uma pessoa, mas é um bate-papo, é um bate-papo onde, aí eu vou usar o que a Alice falou, nós usamos a base doutrinária, o que eu acredito, o que a doutrina, o que o Evangelho, o que o Livro dos Espíritos, o que o Kardec, o que os Espíritos nos dizem ser o melhor caminho. Então, todo esse bate-papo não é um bate-papo de bar, não é um bate-papo de colega, todo bate-papo, todo o atendimento fraterno, usando esse nome ou não, que eu não gosto muito de atendimento fraterno, já falei para a Ana, eu acho que podia ser acolhimento, eu acho que pode ser bate-papo, eu acho que pode ser coisa que... Acho que acolhimento fraterno. Acolhimento, enfim. Então, ele sempre vai ser e deve ser embasado no que a doutrina me diz. Eu não posso dar um palpite para Daniela ou para quem quer que seja, da opinião do Alexandre, porque eu acho isso, porque eu acho bacana, eu ouvi falar, não. Todo o atendimento fraterno é em cima do que a doutrina nos diz. E nós temos o atendimento fraterno no WhatsApp, nós temos na página para quando for necessário, para um bate-papo, mas qual que é a minha orientação como alguém que já precisou do serviço, do carinho? É muito diferente, gente, a gente ser acolhido dentro de uma casa espírita, dentro do atendimento fraterno pessoal, onde a pessoa te olha no olho, onde você percebe o carinho, onde você recebe amor, onde você recebe toda uma energia que o próprio ambiente tem em função disso tudo. Claro, nós já cansamos de fazer, nós estamos extremamente à disposição. Mas eu acho que quem tem a oportunidade, do mesmo jeito dos estudos, eu sempre falei isso e vou continuar falando, nós estamos tentando levar o máximo de pessoas possíveis e nós temos conseguido, mas na medida do possível, hoje nós gostaríamos que tivéssemos 30 pessoas sentadas à mesa, estudando com a gente, mais 150 com a gente na página. Mas o participar presencialmente, é claro que é diferente, gente. Então quem tem um centro próximo, quem tem uma casa espírita próxima, que possa ir procurar o atendimento fraterno, que possa assistir palestra, vá. Continua com a gente, nós vamos continuar atendendo, a Ana vai continuar respondendo, eu vou continuar respondendo, nós vamos dar o mesmo carinho e atenção, mas se tiver a possibilidade de fazer esse atendimento fisicamente, vá fazer. Isso eu acho extremamente importante para a gente não perder. Eu acho que nós precisamos entender que a internet é uma ferramenta a mais, mas o contato, nós não podemos nunca esquecer que o contato, nós estamos aqui para conviver, gente. Nós precisamos desse contato, e nós temos trabalhadores extremamente preparados, na maioria das casas que trabalham com trabalho sério, preparados para fazer esse atendimento com todo o carinho, com todo o amor do mundo. Então quem tem, a Daniela tem um centro espírita na cidade, próximo, vai fazer atendimento fraterno, nós estamos à disposição. O canal está aberto, nós vamos tentar sempre fazer o atendimento da melhor forma possível, mas nunca é a mesma coisa que a gente fala do médico. Mas eu estou fazendo tratamento espiritual para depressão. Vai procurar o médico primeiro, depois vai fazer tratamento de depressão no centro espírita. Pode fazer junto, mas primeiro vai procurar o médico. Primeiro nós vamos procurar aonde resolve o meu problema de imediato, que eu tenha certeza naquilo que eu estou falando. Então, só para entender, porque às vezes parece que a gente está... Eu até falei que é uma preocupação que a gente teve do atendimento fraterno, nunca foi de ocupar o lugar do atendimento fraterno lá na casa espírita, como a palestra virtual não é para ocupar o espaço. O que é isso, gente? É mais uma ferramenta, é mais um mecanismo que a gente tem para divulgação, para tentar aproximar, para tentar divulgar a doutrina espírita. Mas na medida do possível, sempre vamos fazer as coisas próximas com gente. Nós precisamos de gente convivendo com gente. Mas eu não tenho, como a gente já tem vários comentários, várias notícias. Mas na minha cidade não tem o centro espírita, na minha cidade não tem a palestra, na minha cidade não tem atendimento fraterno, na minha cidade não tem carta consoladora. Ótimo, então tá bom. Mas na medida do possível, nós somos prova disso. Posso falar pelos três. Quer dizer, na medida do possível,
o quanto eu posso frequentar centro espírita, eu estou dentro do centro espírita. Porque é um lugar que eu me sinto bem, que me faz falta porque eu tenho gente, eu tenho convívio, eu tenho calor humano, eu tenho amor, eu tenho gente preocupada comigo o tempo todo. Não que nós não nos preocupemos com vocês também o tempo todo. Mas eu acho que a gente não pode perder esse vínculo de afeto, de carinho, que são os que são formados para fazer isso e que estão lá esperando com todo o amor do mundo também. Tá? E eu de novo dei um desabafo, né? Outro dia eu tomei uma dura que eu falei, né? Mas vamos embora. Então, fala para a mãe sobre o filho que é ateu, a preocupação dela se ela tem contato com... Se a mãe pode pedir? Não, a mãe está preocupada que o filho é ateu. Então, ele sendo ateu, ela acha que ele não pode ouvir os conselhos do seu... Ele sendo ateu, ele tem o mesmo ou um espírito talvez mais preocupado do que o meu. Não, ele tem, mas ele pode ouvir mesmo sendo ateu? Sim, depende da vibração. Gente, ó o nome do coisa lá, ó, espírito protetor. Lembra lá? Ele não está preocupado. É a função, ele não está preocupado se ele é ateu, se ele é judeu, se ele é católico, se ele é espírita. Ele não está preocupado com nada disso, ele está preocupado com o crescimento moral dele. E crescimento moral, isso é uma coisa extremamente importante. Crescimento moral não tem nada a ver com crença religiosa. Tem muito ateu que faz muito que moralmente bem ao próximo, é muito melhor do que nós aqui, que estamos 130 falando de doutrina espírita. Então, uma aliás, isso é um julgar, não liguem, não julguemos. Não vinculem uma coisa a outra. O espírito protetor está ali preocupadinho do mesmo jeito que ele está o outro. Então, não se preocupe com isso. Ele está protegido o tempo todo. O único problema, o único risco que tem, é que você falou dele de repente não escutar, se ele é ateu e escutar o espírito protetor, ele vai correr. A Ana também, então nós podemos ficar tranquilos. Fica quietinho, não precisa colocar. Quando não é a mãe, é você, né? A família dele, todo mundo é perfeito. Se eu começar a falar da minha família, vamos lá um estudo inteiro, na melhor. Sem problema de família agora, pelo amor de Deus. Né? Eu vou lavar roupas aqui. 493A, Kardec faz uma pergunta em cima da missão do espírito protetor ser voluntária ou obrigatória. Aí ele pergunta aos espíritos: ao se ligar a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Então, se ele se ligou a mim, ele vai deixar de proteger a Ana? Aí a resposta dos espíritos é não, mas não faz só isso exclusivamente. Quer dizer, pensa que ele tem várias tarefas, ele não tem... Isso é muito importante. Né? Quando a gente lê essa questão, e normalmente a gente passa muito batido essa questão, porque não dá muita importância. Ao se ligar a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outro, a pergunta do Kardec é exatamente o que você falou. Então quer dizer que o cara que resolveu ficar como espírito protetor meu, ele não tem mais nada para fazer, ele só fica, que é o que a gente imagina, né? Então o espírito protetor ele fica aqui 24 horas do dia, só faz isso, ele só cuida do coitado. Bom, o meu, se ele ficar 24 horas, não dá conta ainda. Mas o que eles respondem? Ele é espírito protetor do Alexandre, mas ele tem 1 milhão de outras coisas para fazer, porque ele também está em processo evolutivo. Né? Isso é muito importante da gente entender, e a gente às vezes passa batido. Então, além de ele ter como missão ser esse espírito protetor, ele tem os afazeres dele para ele evoluir moralmente. Não vai ser só o trabalho de ser espírito protetor que vai de repente resolver todas as pendências ou as dificuldades ou as coisas que ele precisa aprender e superar para melhorar moralmente, né? Então já vamos tirar, já quebrou a imagem de um monte de gente que tinha que ele fica 24 horas à disposição. Agora, qual que é a diferença? Mas então quer dizer que ele não está comigo o tempo inteiro? Certo? Ele se liga por quê? Qual é a ligação desse espírito comigo? Então, a hora do aperto, a hora que eu fiz oração, a hora que eu senti necessidade, a hora que eu estou em apuro, aonde ele está? Aqui.
Tá? Então essa ideia de que não, mas ele não fica o tempo inteiro e eu preciso esperar ele cumprir as obrigações dele para ele voltar, então tem horário, ele fica só das 8 às 10, funcionário público até às 11, depois ele almoça e depois ele volta. Não, eu me ligo por sintonia, então é a gente só lembrar disso, quer dizer, então a hora que deu o aperto, a hora que deu a dor de barriga, é claro que ele está perto, próximo de mim. Ele também estuda. Então, não, ele tem outros, ele tem que evoluir, ele vai ter que crescer moralmente lá também. Né? E às vezes ele tem um grupo que ele protege. Né? Porque lembra que ele não se liga a uma pessoa e aí ele deixa de proteger outros, ele pode proteger o grupo. Né? A casa, né? O Centro Espírita Amigos do Bem tem o seu protetor, que protege, não é a casa física, é a Alice, o Alexandre, a Ana, vocês que nos ouvem. Eles se movimentam, né, para tentar ajudar a todos, porque nós estamos ligados uns aos outros pelo pensamento. Então a Leda complementou você. Entende que estamos amparados por espíritos que já se dispuseram a trabalhar por aqueles que necessitam, ligados através do pensamento. Perfeito, perfeito, Leda. Né? Então, 494. 494. Já acho que nós vamos conseguir de novo, hein? Mas se eu quiser falar com o meu guia espiritual, ele não pode falar comigo? Tem várias e várias perguntas falando. Eu quero saber, se eu quiser saber quem é meu protetor, se eu quiser falar com o meu guia. Anderson, aí a mesma coisa que nós usamos o exemplo do Acácio lá atrás. Quanto mais moralmente eu me dispuser, quanto mais eu tiver preocupado com isso, melhorar minha sintonia, meu padrão vibratório, mais fácil para eu me sintonizar com isso. Normalmente eu me afasto disso quando eu faço as bobagens que normalmente a gente faz no nosso dia a dia. Então, quanto mais equívocos eu cometo, quanto mais eu me distancio do que moralmente é o correto, e nós sabemos perfeitamente aonde nós pisamos na bola todo dia, mais difícil para eu conseguir me sintonizar ou conseguir me afinizar com esse espírito. Ele está ali o tempo todo, nós não falamos isso. Eu precisei, pensei, opa, estou aqui. Mas quando que a gente percebe isso? Quando eu sintonizo com isso. Nós estamos falando, lembra que quando nós falamos em sintonia e nós falamos em padrão vibratório, embora ele esteja fazendo esse trabalho, eu preciso sintonizar com ele. E ele é meu protetor, não é meu escravo. Sim. Né? Não é o meu empregado, aquele que eu me dê isso, me e ele me faça isso, e ele vai fazer. Né? Na verdade, ele vê além do que eu enxergo, né? Ele vê o que é bom de fato para a minha pessoa, né? Para o meu crescimento espiritual e para o dele também, né? Então ele vai fazer aquilo que for possível. Eu posso sim invocar o espírito protetor, posso falar com ele, às vezes eu sonho com ele e ouço os conselhos, mas nem sempre é interessante para mim, como espírito, para minha economia espiritual, trazer toda a conversa para essa vida, porque senão cadê o livre-arbítrio, né? Eu preciso tomar as minhas decisões. E aí, então... Fosse fácil assim, a gente poderia que ser eu os números da Mega Sena para ele. Lógico que eles estão para amparar. Toda noite, o corpo dorme e o espírito vai para onde? Não pode conversar com o espírito protetor, não pode conversar com um obsessor, não pode ir... Tudo é o nosso... né? Gente, a gente sempre vai lembrar então, que tudo é o pensamento. Onde o meu pensamento estiver, sim, é isso, né? Aí eu estarei também. Então, a importância de eu fazer a oração à noite, no momento de dormir, é para que eu possa me ligar ao meu espírito protetor, para que eu possa deles ouvir bons conselhos, e quando eu acordar, eu vou, né, ter aquele sentimento de para onde eu vou seguir. E agora eles não podem determinar que eu siga tal caminho. Né? Lembra sempre, a gente sempre fala isso e parece que a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Eles não fazem nada, absolutamente nada, que não seja o que a gente indique ou que a gente tenha vontade e sintonia. Nossa, mas que a gente sempre usa o exemplo. Nossa, o meu obsessor quer que eu fume. Você tem alguma tendência a fumar? Não, meu amigo, pode tentar a vida inteira. Ele vai perder tempo. Agora, nossa, uma vontade de fumar 15 do lado. Culpa dele? Não, minha. Eu sempre é que vou abrir o caminho para esse tipo de influenciação ou qualquer coisa do tipo. E a gente sempre esquece, né? E para o lado bom a mesma coisa. A gente sempre fala do ruim.
Pro lado bom, exatamente a mesma coisa. Nossa, eu queria tanto que a minha vida desse certo. O que você está fazendo para dar certo? Mudou o comportamento moral? Parou de fazer besteira? Está melhorando? Está mudando o padrão? Está fazendo as suas orações? Está pensando bem em vez de pensar mal? Parou de fazer fofoca? Bom, você quer que mude sua vida mantendo o mesmo tipo de postura ruim ou com vibração que atrai quem para perto? Ah, mas então, e esse meu amigo, esse meu protetor espiritual não sabe disso, ele não pode me proteger? Cara, pálida, desde que você queira, desde que você abra canal para que isso aconteça, desde que eu permita que ele tenha acesso, de que eu facilite para que ele consiga me influenciar positivamente. Vamos lá? 494, então. O espírito protetor... Peraí, deixa eu só responder essa, que eu acho, Anderson, legal a sua participação. Então, eu só vou aproveitar essa antes da gente fazer a última, que é bacana. Todos os dias faço uma oração para ele, para o espírito protetor. Sempre chega até ele? Com certeza, irmão. Com certeza. Certeza absoluta, Anderson. E além do que, aí sim, você está abrindo o canal para... Opa, peraí, olha, eu te quero perto mesmo. Ó, eu te quero do meu lado mesmo. Acredito naquilo que está escrito lá, que você vai fazer o que falaram para mim lá na 491, que você vai conduzir, que você vai me ajudar, que você vai me dar bom conselho. Então segura aí, que toda vez vai chegar, e ele vai ficar cada vez mais agradecido e extremamente feliz de saber de que essa ligação está sendo, de que está existindo essa proximidade. Não tem nenhuma pergunta boba, tá? Não existe nenhuma pergunta boba, mas a pergunta que você fez, nós já respondemos, mas só para fazer rapidinho, quando desencarnamos, ele ainda nos auxilia se, por exemplo, formos por umbral? Gente, desculpa se minha pergunta não é boba, mas já foi falado aqui que ele continua nos auxiliando na erraticidade. Quando a gente desencarna, ele está junto com a gente por um bom tempo, talvez continue como, de várias é só a gente lembrar, e aí nós vamos lembrar, se nós falamos que ele nos acompanha em várias existências, nesse momento de dificuldade provavelmente vai estar mais perto ainda, a preocupação é maior. É a gente pensar como criança, gente. Quando a gente despende mais tempo? Quando nós ainda estamos na dificuldade, quando ainda nós não sabemos direito para onde fazer. Então, a pergunta provavelmente é do umbral, é exatamente isso. Eu estou numa dificuldade, estou passando por um momento aflitivo, aí eu vou estar mais preocupado ainda com esse meu protegido. Então, claro que ele vai estar. E aí a gente vai ouvir sempre, nós vamos voltar, embora não, a Ana falou, a gente falta só uma, nós vamos tentar acabar. Nesse momento de aflição, e aí vai juntar com, acho que alguém que fez a pergunta agora, que nós falamos, o Anderson, né? Que eu faço as minhas orações, a hora que você der o primeiro sinal de que eu quero, é o primeiro que vai estender a mão. É o que mais está torcendo para que a coisa mude. Então, vai estar ali. Tenha certeza de que vai estar. E nos momentos mais complicados, é onde a gente mais tem essa proteção. Que é a história da criança. Quer dizer, quando eu me coloco em perigo, qual que é a primeira coisa que o pai não pula de roupa dentro da piscina? Cai a criança dentro d'água, eu deixo ver se vai se afogar, ou eu pulo sem ver o que vai acontecer primeiro? Então, nos momentos mais aflitivos, provavelmente é o momento que ele mais se preocupa, que nós vamos fazer mais bobagem, né? Nós vamos afundar mais ainda o pé na lama, né? Tá. Vamos lá? Vamos. O espírito protetor está inevitavelmente ligado à criatura confiada à sua guarda? Pode ocorrer que alguns espíritos tenham que deixar sua posição para realizar diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Se ele não faz só isso exclusivamente, não é inevitável que de repente ele vá para outra tarefa. Eu ia complementar, mas é da semana que vem. Lembra, gente, pessoal? Na verdade, isso só Espíritos Protetores, nós estamos na primeira parte, porque esse capítulo é grande. E aí o que eu ia complementar, aí senão eu já respondo da semana que vem. Mas essa 494, 495, ela já vai entrar nisso que eu pensei em falar. Mas, então, na verdade, é só para a gente entender. O que ele pergunta? Se ele é obrigatório, vai ficar inevitavelmente junto com esse, e eles respondem que não, mas que se ele tiver que deixar, outro vai vir para fazer a função. Simples assim.
Ah, mas então quer dizer que aquele ali não deu conta ou não quis mais e não sei o que, e eu fico sozinho durante um tempo? Claro que não. Se nós estamos parados o tempo todo, imediatamente eu tenho um novo que vai fazer exatamente a mesma função. Mesmo porque a gente já está amparado pelo anjo da guarda, que está um degrau, que aí vai até chegar em Jesus, quer dizer, nós nunca estaremos desamparados. Não, muito pelo contrário. Deixa eu só dar um recadinho. Hoje teve muita pergunta mesmo, muita dúvida, muito comentário, às vezes que passou batido, porque é muita gente. Então, eu só queria pedir, quem quiser fazer a mesma pergunta ou comentário lá no particular, na mensagem da página, a gente consegue responder, porque às vezes a gente tenta voltar e passa alguma pergunta desapercebida, aí acho que é pouco caso, não respondeu minha pergunta, não me respondeu, não tirou minha dúvida, tá? Então, por favor, coloca lá como mensagem ou pelo WhatsApp, que tá todo mundo colocando. Esse atendimento fraterno, pode ser acolhimento fraterno, serve para tirar dúvida, não só para a pessoa que está precisando desesperadamente de alguma coisa, serve para tudo que for necessário, tá ok? E aqui tem bastante gente comentando, e aí muita gente falando, olha, obrigado porque vocês, o Anderson falou, fico feliz quando vocês me respondem. Alguns podem ler e achar, pô, respondem só meia dúzia e não me responderam, né? Então fica... Não, gente, isso a gente já explicou desde o começo. Mas tem muita gente pela primeira vez hoje. Tem muita gente entrando pela primeira vez, então eu vou repetir para a gente, antes da gente fazer a oração final, vou dar algumas explicações que a gente deu no começo e que a gente sempre tenta falar. Graças a Deus, gente, hoje já estava uma média de 130, 150 pessoas ao vivo com a gente. E muita gente perguntando, cada vez mais, isso é muito legal, a gente tem criado isso, porque antes a gente tinha um monte de gente entrando, os mesmos perguntando, ou pouquíssimas pessoas. Hoje nós estamos com muito mais gente participando, questionando, opinando, respondendo com a gente. Tá? Isso é muito bacana e essa era a intenção. O que a gente sempre fala, e a Ana comentou e a gente tinha falado no começo, não dá realmente nem ao vivo e tem um porém. Às vezes o Facebook não deixa a gente voltar em todas as perguntas. Antes tinha uma opção Antes você punha todos os comentários e aí você ia baixando e você conseguia ver todos. Agora só os mais relevantes. E a única maneira de você conseguir ver todos é você colocar o estudo do começo e ver o comentário como se fosse online. Então, na verdade, no tempo real. Então, às vezes passa realmente, tá? Então, o que a gente pede? Que a gente sempre fala. Entra lá na página, põe no curtir e seguir, que aí abre a aba para vocês, tanto do aviso de quando tem as transmissões, como a opção da mensagem. Tá? Então fez a pergunta, nós não respondemos, independente de ser do assunto ou não, é o que a Ana está falando. Normalmente, o que não é do assunto, a gente pede para entrar depois, porque senão realmente a gente não consegue. As dúvidas são enormes e o assunto, a doutrina espírita, é tão vasta que a gente não consegue. E aí varia muito, né? As dúvidas são imensas, quer dizer, que nem acho que a Nau, a Dani falou. Tem muito sonho. Muita coisa que já estudamos. Que a gente já estudou e que é isso que eu falo. E aí eu ia complementar. Tanto na nossa página, mas no Facebook é mais difícil de vocês entrarem, porque são 3, 4 publicações por dia, que se vocês forem voltar um mês para ver o estudo de um mês, é um monte de coisa e aí fica cansativo. Por isso que a gente dá a opção, e eu sempre dou a opção e acho muito mais legal, mais fácil de procurar depois, para quem quer um assunto específico, entrar no nosso canal no YouTube. Também é Centro Espírita Amigos do Bem, tem na página o endereço, mas é Centro Espírita Amigos do Bem, se inscrever e aí vocês conseguem entrar por tema, porque está lá o dia do estudo, o tema do estudo e as questões. E as palestras, as mesmas coisas. O dia da palestra, o palestrante e o tema que ele falou. Então eu vou lá e procuro sonhos, a questão tal a tal, nós já fizemos esse estudo, fica mais fácil para procurar. Então, e as perguntas eu peço sempre para mandarem quando não é do assunto, e agora, como o volume está muito grande, mesmo que é do assunto e a gente não conseguiu responder aqui, coloca lá e a gente tenta responder na medida do possível, tá? Então, primeiro, o que a Ana está falando isso já desde o começo, pedir desculpa se a gente por acaso não conseguiu responder alguma e todas, alguém falou que a pergunta é boba e tal,
Gente, todas as perguntas, para quem tem a dúvida, é a mais importante do mundo. Se eu tenho dúvida de alguma coisa, ela é mais importante do que a dúvida do outro. É a mesma coisa da dor que eu brinco. O infarto do outro dói menos do que a minha unha encravada. A unha do meu pé que está doendo. Eu sei que a unha está doendo, eu não sei como é que dói o peito do outro que está doendo. A minha dúvida é a minha dúvida. Então a minha dúvida, às vezes, ela é muito mais, ou às vezes não, para mim, ela é mais importante do que aparentemente uma dúvida que tem um físico nuclear. Ué, não me interessa para o físico nuclear? Então, a minha dúvida, a minha questão, ela me aflige e eu preciso de uma resposta. Então nenhum questionamento, nenhuma dúvida, principalmente nisso que a gente se propõe a estudar a doutrina espírita, ela é boba. Mesmo porque, como nós já comentamos outro dia, o dia que alguém falar que é doutor em doutrina espírita, que sabe tudo de doutrina espírita, vira as costas e corre. Vira as costas e corre porque esse provavelmente não sabe nada. Porque já começa completamente fora do que a doutrina nos ensina. Então a ideia não é essa, em momento algum foi essa ou é essa, tá? E por isso que a gente sempre diz, e eu vou aproveitar de novo, falar da lista da semana passada, que a ideia é realmente da gente aprender ou tentar aprender junto. E às vezes nem assim a gente consegue. Assim mesmo a gente patina, assim mesmo a gente sai daqui com dúvida, assim mesmo a gente questiona de novo, a gente volta. Quantas vezes a gente faz o Livro dos Espíritos e aí de repente chega numa palavra e fala, nossa, eu tinha visto isso 10 vezes, tinha assistido 15 palestras e agora que eu entendi que não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava. Ou agora consegui enxergar mais a fundo do que eu tinha visto superficialmente um tempo atrás. E não que atrás estava errado, mas a minha visão ainda era limitada. Então a cada dia a gente consegue aprofundar. E é essa a grande proposta de Kardec, né? A grande proposta era essa, é da gente estudar e conseguir a cada dia aprofundar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais. Ainda está muito longe da gente conseguir esse entendimento médio. Quem sabe mais para frente a gente consiga dar uma acelerada no passo. Mas então, respondendo da Ana, não lembro se foi a Daniela ou a Ana que fez a minha pergunta é boba e tal. Não, o objetivo não é, muito pelo contrário. E você tenha certeza de mais uma coisa, a sua dúvida boba, com certeza é de uns 70% de que estava junto com a gente e às vezes de nós três também. Tá? Então, mais uma vez, gente, muito obrigado mesmo pelo carinho que vocês têm com a gente na página, pela colaboração em compartilhar as atividades que a gente tem, as publicações que a gente tem. Tá? É realmente um prazer muito grande ter a participação de vocês dessa forma. Eu vou só dar um aviso, tem muita gente que acha que é a primeira vez, o estudo tem sempre, Eide e mais algumas pessoas perguntaram. O estudo é sempre às quartas, às 20, com transmissão, depois fica disponível no YouTube. E nós temos também a transmissão das palestras públicas, às terças, também às 20, com transmissão na página. Tá? E aí, como se deve ser a primeira vez que está vindo, entra lá na página do Face, que você estava mesmo agora na transmissão, Centro Espírita Amigos do Bem, e curte e segue, e aí começa a vir para você as notificações das transmissões. Tá bom? Ó, o Acácio também respondendo, obrigado, gente, pelas respostas, Acácio, como sempre, ajudando. A Beth também está chegando aí. Mais alguma coisa, Alice, Ana? Aguarde as próximas capítulos. A próxima semana nós vamos fechar. Tem muita coisa bacana. Mas fica a dica para quem pega o Livro dos Espíritos, vai lá ler de novo e já lê da semana que vem, dá uma lida. E lição para casa é super bacana a escala dos Espíritos, que aí dá para a gente ter uma visão bacana para a gente retomar o assunto. Porque é bem legal você ler o assunto antes, dar uma estudada. Eu vou dar uma dica. O Anderson de Pongaí, toda semana ele manda uma mensagem perguntando quais vão ser as perguntas que nós vamos estudar na quarta-feira. Acho que ele estuda em casa só para depois fazer pergunta difícil para nós. Acho que ele faz de propósito. Vamos lá fazer uma oração? Eide, obrigado. Vai lá na página e a gente vai ter um prazer de você participando com a gente. Teve um de Lisboa perguntando se sempre era lá em Lisboa. Oxe, quem sabe um dia ser Espírita Amigos do Bem. Bom, a Alice já foi lá, pode
Vou até dar dica, não sei se você sabe de algum centro em Lisboa. Depois você... Não, mas tem bastante trabalho Lisboa lá. tem bastante. Tem bastante trabalho em Portugal acontecendo. Em Lisboa, em Viseu, em Porto, todo aquele trecho. Tem bastante trabalho, né? Tem Leiria, né? Tem muitos centros bons. Nós vamos dar essa missão para eles, depois, semana que vem, ela põe na página os nomes dos centros. Vamos lá? Tá certo, vamos lá. Vamos então fechar nossos olhos, agradecendo a Jesus, nosso Mestre querido, pelos estudos de hoje, agradecendo aos nossos protetores espirituais, pela sua dedicação, pelo cumprimento de sua missão e por tanto amor que eles têm nos dedicado. Rogamos a Deus, nosso Pai, que abençoe a cada um deles, que abençoe a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, que abençoe aqueles, Senhor, que estão necessitados do Teu carinho, do Teu amor, aqueles que estão necessitados materialmente, aqueles que se sentem abandonados, desprotegidos, aqueles que estão angustiados, que eles possam receber, Senhor, neste momento, esses eflúvios de paz que ora aqui partilhamos, que ora sentimos, que ao respirarem profundamente, sintam a presença bendita do amor de Jesus, que a todos protege, que a todos busca. Possam sentir a proximidade de seu protetor espiritual, o seu bom gênio, ou o seu anjo da guarda. Que nós possamos, Senhor, de posse desses conhecimentos, nos melhorarmos a cada dia, Senhor, com base no Teu Evangelho de paz e de amor, levando esta missão, Senhor, levando o Teu Evangelho a todos aqueles que estão à nossa volta, vivenciando, Senhor, no nosso dia a dia, no contato com os nossos semelhantes. E rogamos, Senhor, que permaneça conosco durante o resto desta semana, que haja paz no coração de todas as criaturas, que nesta semana comemoramos, Senhor, o domingo de Páscoa, a sexta-feira da Paixão, e que nós possamos tirá-lo da cruz e agasalhá-lo em nossos corações, deixando de ver aquele Cristo que chora na cruz, mas nos lembrando daquele Cristo que falou a multidões, que curou os doentes, que sarou os leprosos, que fez andar os paralíticos, que fez ver o cego, e que nós possamos, Senhor, tirar o véu de nossos olhos, tirar a nossa cegueira, palmilhando a nossa vida, o nosso dia a dia, nessas suas lições de amor e bondade, hoje, agora e todo sempre, que assim seja. Só lembrando, fora sexta-feira, Páscoa e tudo mais, amanhã, aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas nós vamos colocar uma publicaçãozinha para lembrar todo mundo.